E aí, como é que vão as coisas? Tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Estamos aqui à sua disposição. Prazer imenso participar dessa live, nesse projeto que você sabe há muito tempo, que eu já lhe confidenciei. Sou um entusiasta, um admirador do seu projeto MP Acadêmico. Fico grato, né, por ter aceitado o nosso convite de participar. Você não poderia deixar de estar aqui conosco hoje, transmitindo aí seus conhecimentos. Você que é um colega muito dedicado, muito competente e que tem atuado no Tribunal do Júri aqui em Aracaju há algum tempo já, né? Então, a gente começa, né? Inicialmente, quero saudar todos os presentes. Estou vendo Augusto Rezende aí, mandando um abraço para você, nosso Grande colega, abraço. promotor. Saudar todos os presentes, estudantes, colegas, operadores do direito de diversas áreas. Uma honra muito grande tê-los aqui. O MP Acadêmico começou em 2019 no formato presencial e agora se adequando a essa época de pandemia, a gente lançou esse pacote aí que é online, certo? E tem dado certo também, a gente já vai para o terceiro mês anunciando aí grandes nomes. Na sexta que vem teremos o nosso colega Francisco Júnior aqui Grande discutindo colega. o Ministério Público na defesa de direitos LGBT. Na semana seguinte teremos uma dupla, né, surpresa para todos. Nós teremos dois grandes nomes do direito brasileiro aqui nas lives, né? As lives vão acontecer excepcionalmente também na quinta e na sexta. Na quinta vai ser com o colega promotor de justiça da Bahia, Cristiano Chaves, e na sexta-feira vai ser com o doutor Fred Didier, discutindo aí questões atuais, né, de processo civil, que é a questão do processo estrutural. E o Cristiano discutindo aí as questões atuais inerentes ao direito de família. Então, a gente está tentando aqui sempre dar o melhor, né, do direito para os estudantes e todos aqueles que nos seguem. Também, só lembrando, dia 7 de agosto já está confirmada aí a colega Simone, lá do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Rio de Janeiro, que tem aqueles casos emblemáticos, né, que os colegas estão enfrentando lá, e vai ser interessante ouvir a experiência deles. Enfim, né, saudar aí a colega Maria Rita também, que está presente, e sem maiores delongas, vamos para o nosso convidado especial de hoje, que é o doutor Flaviano, certo? Então, doutor Flaviano, inicialmente, né, porque hoje a gente vai dar esse enfoque aí, inicialmente bem prático, né? A gente questiona como foi, na verdade, esse histórico seu da chegada ao Tribunal do Júri, né? Então, com a palavra. Então, meu amigo Sandro, eu também quero saudar a todos que são seguidores aí do MP Acadêmico. Então, uma boa noite a todos. Sandro, como você sabe, a minha carreira começou, na verdade, como analista judiciário na Justiça Federal, no estado de Sergipe. Depois, com muita honra, com muito orgulho, eu fui defensor público no estado de Sergipe durante quase 2 anos. E em 2003 tive a honra de tomar posse na sua turma, uma turma de grandes colegas do Ministério Público de Nossa turma, muito Sergipe. boa. E tomamos posse como promotor de justiça. A bem da verdade, Sandro, eu preciso confessar a vocês que não era meu propósito, enquanto promotor de justiça, seguir a carreira pelo lado da promotoria criminal. Muito menos ainda em relação ao Tribunal do Júri. Mas eu preciso, para contextualizar um pouco dessa minha história no Tribunal do Júri, há 8 anos aqui exclusivamente no Tribunal do Júri, em Aracaju, né, na comarca de Aracaju. Eu preciso contar uma historinha que eu ouvi um dia desses e achei muito bacana, Sandro, sobre onde nós estamos, de que ângulo nós estamos olhando as coisas da nossa vida. E conta uma história de um tenista famoso que ganhou uma das etapas do Grand Slam, uma premiação em dinheiro considerável, como é inerente ao esporte. Estava ele no estacionamento, saindo já do recinto, quando uma senhora o abordou
contando a ele, muito simpática, contando a ele que tinha uma filha que estava com problemas gravíssimos de saúde, que o tratamento era muito caro e que precisava de um aporte financeiro. O tenista imediatamente ajudou-a com boa parte da premiação que ele tinha recebido. Dias depois, ele, em outra etapa do circuito, ele encontra com os amigos, os outros tenistas, e conta essa história. Eis que um dos amigos dele pergunta sobre características dessa senhora. Ele diz, mas era uma senhora assim, assado, loira, com uma cicatriz perto do olho? Ela é exatamente essa senhora. E aí o amigo diz, cara, você foi enganado. Ela é uma farsante. Essa história não existe. E aí o tenista que tinha doado o dinheiro pergunta para ele, como assim? A história da criança doente não existe? Que ela precisava do tratamento? Não existe, você foi enganado. E o tenista que doou a grande monta em dinheiro respira aliviado e ufa, cara, que bom. Quer dizer que não existe uma criança prestes a morrer com uma doença muito grave. Fico muito feliz em saber. Isso demonstra, Sandro, como a gente deve, vez ou outra, ou quase sempre na vida, buscar outros ângulos, outros olhares sobre os acontecimentos. A minha chegada ao júri me ensinou muito isso. Quando surgiu a oportunidade de vir para o Tribunal do Júri, eu já estava como promotor criminal no interior, na comarca de Lagarto, e, portanto, a minha carreira já tinha me levado para o lado criminal, que, como eu disse, não era o meu propósito. Vi eu aqui para o Tribunal do Júri por diversas conveniências daquele momento, há 8 anos atrás, e vim como acho que a maioria das pessoas pensam no Tribunal do Júri, como um ambiente hostil, um ambiente de acusação, onde o promotor, o Ministério Público, é o carrasco da capa preta que vai ali para, muitas vezes, tripudiar ou até ser realmente o algoz daquele réu que está respondendo ao processo. Vi para o Tribunal do Júri com essa missão, com essa visão, melhor dizendo. Eis que o passar do tempo, no contato semanal na tribuna do júri, no contato semanal com vítimas nos casos de tentativa e vítimas nos casos mesmo de homicídio consumado, porque eu sempre digo isso no plenário, né, Sandro? Que um processo de homicídio não envolve apenas uma vítima. Nós temos, por vezes, uma única vítima fatal. Porém, nós temos diversas outras vítimas que eu costumo chamar lá no plenário das vítimas indiretas, por repercussão daquela morte, daquele assassinato. São famílias enlutadas, são pais que perdem seus filhos, são filhos que ficam órfãos, são mulheres e homens que ficam viúvos, enfim, uma cadeia de vítimas, na verdade. E esse contato, Sandro, permanente com aquelas famílias, eu comecei a enxergar o júri por outro ângulo. E confesso a você também que, lendo e participando de algumas atividades com colegas das novas gerações do Tribunal do Júri no Brasil afora, exemplo do Dani Salles, promotor em Goiás, promotor do júri em Goiás, exemplo do César Danilo, promotor do júri também no Mato Grosso, e fui adquirindo uma outra visão sobre o júri. Que o júri, na verdade, o nosso propósito ali é de defesa da vida. No júri, na verdade, quando nós estamos lá, Sandro, nós estamos defendendo o amor, como diz Dani Salles, nosso colega, contra a tirania do assassino. E, portanto, essa mudança de lugar, de olhar do plenário do Tribunal do Júri me fez hoje ser um entusiasta do Instituto do Júri. Me fez hoje ser um espectador e um participante, ao mesmo tempo, dessa história do Tribunal do Júri, onde a gente vai ali com o propósito de promover justiça, com o propósito de, junto com o Conselho de Sentença, junto com o povo, afinal de contas, diz a Constituição Federal, já no seu artigo 1º, que todo poder emana do povo. E ali o povo exerce diretamente. E o promotor de justiça, quando está naquele plenário, ele se alia, se junta àquela comunidade para ali
dar os limites, balizar os limites, quais são os conceitos que aquela comunidade tem, quais são os valores que aquela comunidade tem em relação à vida, que é o direito do qual todos os demais se originam. Também não podemos perder de vista, ainda com a Carta da República, lá no artigo 5º, que o primeiro direito individual, que a Carta da República diz que é inviolável, o primeiro, e não poderia ser diferente, é o direito à vida. Afinal de contas, os que o seguem na redação do artigo 5º de nada valeriam e de nada adiantaria sem, obviamente, o pressuposto da vida. E isso me levou hoje a estar há 8 anos na promotoria de justiça, na segunda promotoria do Tribunal de Justiça, do Tribunal do Júri da capital. E lhe confesso, meu amigo, sem nenhuma pretensão por hora, a vida a gente não sabe amanhã, mas por hora sem nenhuma pretensão de lá sair. Penso eu que ainda tenho uma missão a ser cumprida naquele plenário de defesa da vida. Muito bem, uma missão importante, diga-se de passagem, né? Porque Flaviano tem atuado aí em casos emblemáticos e tem dado uma contribuição imensa para a sociedade. É importante dizer que o Ministério Público ele não é um órgão acusador no pós-Constituição de 88. É um defensor da lei, da justiça, do sistema democrático e da sociedade. Né? O defensor que está ali tem uma função nobre, importante, mas é a função de defender o réu, seja o réu responsável pelo fato típico, ilícito, culpável e punível, né? E na culpabilidade um fato reprovável pela sociedade ou não. O promotor tem que levar isso até o final e fazer justiça para todos, seja a sociedade e principalmente a vítima. E às vezes até o próprio réu, né, Flaviano? Que eu mesmo em júri já cansei de pedir para reconhecer atenuantes em favor do réu, pedir desclassificação, inclusive casos em que foi pedido a absolvição, inclusive, né? Eu me lembro até hoje de uma situação inusitada que a defesa ficou perplexa, porque eu levantei uma causa de inexigibilidade de conduta diversa, né? Ele falou, mas como, doutor, o senhor é promotor? Eu falei, o senhor está com a visão equivocada do que é ser um promotor de justiça, né? É complicado isso. O senhor é muito rigoroso. Eu falei, não, no cumprimento da nossa atribuição, que é importante, nós temos que ser rigorosos. Mas ser rigoroso não significa ser injusto, né? E cumprir a lei é fazer isso. Flaviano, dentro de uma questão... Ser rigoroso, se você me permite, somos rigorosos na promoção de justiça. Eu, de igual forma, já tive 2 casos, um em Lagarto e o outro já aqui em Aracaju, onde eu pedi absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, que, como a gente sabe, é uma causa supralegal. Além daquelas 2 lá, da coação moral irresistível e da obediência à ordem não hierarquicamente obediência à ordem hierárquica não manifestamente legal, né? Ilegal. É uma bíblia esse negócio, mas enfim. Voltando para a questão mais prática, meu amigo, eu lhe pergunto assim, né? Você que agora tem essa experiência no júri, como esse dia a dia de pegar um processo, né? Como são os dias que antecedem esse processo, né? Qual é o preparativo lá para chegar no plenário, enfim, essas questões práticas, né? O que você percebe disso? Sandro, a primeira coisa que eu preciso dizer é que a gente precisa ter muito em mente, o promotor do júri precisa ter muito em mente que, na verdade, o júri começa no dia do crime. Quanto melhor o trabalho andar a partir do momento do crime, melhor será a sua sessão plenária. Eu costumo dizer que eu não tenho superpoderes, eu não tenho a super oratória para chegar no júri e estar fazendo milagre quando o processo não me der esse substrato probatório, fático, para lá atuar em defesa da vida. Então tudo começa lá. E a gente deve ter o olhar desde o começo do processo, desde o início do processo, para preparar o final, que é a apresentação daquele caso, daquela história aos jurados.
Porque o plenário do júri, para mim, não é nada mais, nada menos do que isso. É pegar o processo que conta uma história de um fato, a princípio, criminoso, e que a gente tem que apresentar aquela história para os jurados da melhor forma possível, da forma mais detalhada possível, a fim de convencê-los de que a nossa visão daquele processo está correta no sentido de promover justiça. Mas, fazendo o recorte, como a gente tinha conversado, do plenário do júri, para mim, é muito marcante o dia que antecede o júri, a noite que antecede o júri. Porque a gente se envolve muito na responsabilidade, não de acusar, como você bem disse, mas sim de promover justiça. Então, a gente tem que pensar sobre todos os ângulos das provas que foram produzidas. Eu, por exemplo, tenho uma espécie de método, mania ou cacuete. Tem alguns colegas que sabem disso e dão risada comigo, Sandro. Mesmo os processos que eu conheço, que eu já estou há 8 anos e, portanto, a imensa maioria dos processos que estão indo a julgamento são processos em que eu fiz a instrução, ou pelo menos a maior parte da instrução. Eu tenho a mania de, quando eu vou revisar o processo ou estudar o processo para a sessão plenária, eu começo da seguinte maneira. Eu leio a denúncia e vejo qual a imputação que o Ministério Público está fazendo àquele acusado. E imediatamente eu pulo para o interrogatório do réu. Antes de olhar as demais provas, perícias, testemunhas, porque eu pego a imputação e, bom, tudo bem, a acusação é essa. Vamos ver o que ele disse sobre isso. Porque eu quero chegar no interrogatório do réu, no que ele disse, ainda com a mente aberta, vamos dizer assim. Sem já estar fechada a minha convicção por conta da prova que consta dos autos. E eu vou ver o que ele disse. Tudo bem. A partir daí, tendo essas duas posições, a imputação e a versão dele, da autodefesa, eu aí vou me debruçar sobre a prova. Então, a véspera do júri, a noite que antecede o júri, são momentos de muita reflexão para mim. Independente de qual seja o júri, posso te falar isso. Porque você sabe que no plenário do júri nós temos histórias e histórias. Uma das coisas muito equivocada minha ao vir ao júri era imaginar que todas as semanas eu faria 1 ou 2 sessões e que seriam todas iguais. Isso é um ledo engano. Não existe um júri igual ao outro. Porque as vidas tiradas são diferentes. As histórias das vidas tiradas são diferentes. As histórias dos réus, as histórias de vida dos réus são diferentes. Então não existe um júri igual ao outro. Então essa véspera do júri e a noite do júri, para mim, são horas e momentos de muita reflexão. E essa reflexão e essa, talvez até ansiedade, ela vai subindo à medida que a gente vai chegando ao plenário. E eu digo que é outro momento muito marcante para mim, é a chegada ao plenário. Porque ali, Sandro, na hora que você chega, o jurado já está olhando você. Ele já identifica em você o promotor de justiça. E, portanto, todo o seu comportamento ali, na hora que você abre a porta do plenário, vai interferir, ou pode interferir, no resultado final do júri. Vocês não tenham dúvida nenhuma quanto a isso. Então, portanto, eu me policio para nunca chegar atrasado à sessão plenária. Porque o jurado está lá, sentado no auditório, esperando o sorteio. E aí, normalmente contra a vontade, né? Na imensa maioria das vezes, contra a vontade, torcendo, louco para não ser sorteado ou para ser dispensado. Né? Então, eu acho que nós temos essa obrigação de, desde o início, mostrar através de atitudes o compromisso que a gente tem que ter, que a gente tem com a causa e com as pessoas envolvidas naquele julgamento. Então, eu faço de tudo para não chegar atrasado. Porque já pensou, o jurado está lá sentado, como você bem lembrou, muitas vezes com má vontade, com ansiedade, até com nervosismo, porque não estão acostumados com aquele ambiente. E o promotor demora meia hora, 40 minutos, 1 hora para chegar à sessão plenária e chega lá esbaforido, com o cabelo assanhado, com o terno amassado. Eu acho que tudo conta, sabe, Sandro? A gente tem que ter um cuidado muito grande com a nossa imagem, com a nossa postura e com as nossas ações. E ali a chegada no plenário do júri é o ápice, né,
Ali é onde vai começar, onde as cortinas vão se abrir, para que o Ministério Público possa, de pé, exercer a sua função de defender a vida e promover justiça. Então, são momentos realmente muito marcantes para um promotor do júri. Uma outra questão, Flaviano, né, porque você vê às vezes filmes, livros, né, americanos mostrando de estratégias para a escolha do conselho de sentença, né? Sim, Então, sim. já tive casos, por exemplo, em que, efetivamente, o momento de escolha da composição do conselho, ele alterou o resultado na balança, né? Então, são Uhum. estratégias legalmente permitidas, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente também. É o segundo passo nessa caminhada lá no dia do plenário do júri. O sorteio dos jurados, como todos sabem, o Código de Processo Penal prevê que as partes, primeiro a defesa, isso é bom, eu sempre friso isso, Sandro, porque muitos juízes se atrapalham com isso. Pelo costume da defesa sempre falar por último, às vezes no sorteio dos jurados, Ministério Público, não, primeira defesa, doutor, está no Código de Processo Penal, pelo menos dessa vez eu falo por último. Então, como sabe, as defesas e o Ministério Público podem recusar peremptoriamente, sem nenhuma justificativa, até 3 jurados. E ali existem algumas estratégias. Eu confesso a você que nem sempre, tá, Sandro? Nem sempre. Depende muito do caso, depende muito se há alguma peculiaridade, depende muito se há alguma peculiaridade em relação ao jurado, que a gente sabe algumas coisas, idade, profissão, sexo, enfim. Mas eu tenho um caso muito interessante sobre essa questão dos jurados, da escolha dos jurados. Eu fiz um júri uma certa feita aqui em Aracaju, que o tema era um feminicídio, infelizmente. E naquele dia, na bancada da defesa, estava uma ilustre defensora pública, excelente defensora pública, extraordinária defensora pública. E como era um feminicídio, a vítima era uma mulher, uma violência de um homem contra uma mulher, contra a companheira. Quando começou o sorteio dos jurados, que sorteou um homem de cara, ela aceitou. Quando sorteou a mulher, ela recusou. Tudo bem. Sorteou a segunda mulher, ela recusou de novo. Eu falei, bom, a defesa quer constituir um conselho de sentença majoritariamente masculino, com o pensamento de que se colocar uma mulher no conselho de sentença, como era um feminicídio, a mulher certamente tenderá a condenar o acusado que matou a companheira. Eu embarquei no jogo da defesa. Esgotaram-se as recusas da defesa, ela recusou 3 mulheres, e na 4ª mulher sorteada, só eu podia recusar, e eu recusei. E depois sorteou uma outra mulher, e eu recusei também. E, enfim, constituímos um conselho de sentença de 7 homens. 7 homens. A sessão plenária era presidida por um juiz homem, o conselho de sentença eram 7 homens, o Ministério Público estava ali presente através de um promotor de justiça homem. E o réu era um homem que tinha matado uma mulher, e só a defesa era uma mulher. E o meu argumento para o conselho de sentença foi muito simples. O meu argumento para o conselho de sentença, eu mostrei para o conselho de sentença qual era a estratégia da defesa, relembrei a ele as recusas, ao conselho de sentença, as recusas da defesa, e disse para eles que a defesa tinha recusado as mulheres para constituir um conselho de sentença só de homens, porque imaginava a defesa que nós, homens, eu e eles, compactuaríamos com a atrocidade cometida pelo réu. E nós mostraríamos que não, que o réu era uma exceção dentro do universo masculino. E, obviamente, que ao final e ao cabo, o réu foi condenado. Sob muito protesto da defesa, da defensora, porque eu usei esse argumento, mas são as estratégias do júri que surgem ali. Eu confesso para você que foi um insight. Foi na hora, quando eu percebi essa estratégia, eu falei, eu vou entrar no jogo da defesa. E entrei. Então, esse momento realmente é um momento do sorteio dos jurados, é um momento muito estratégico. Muito estratégico, onde o promotor tem que estar muito atento aos movimentos da defesa para poder a gente se posicionar.
Eu faço um Sim, reparo aqui, Sandro, que pois isso não. não se trata, ao contrário do que muita gente pensa, isso não se trata de jogo. Não é um perde-ganha. Mas é óbvio que você está em busca do melhor resultado para a promoção da justiça. E dentro desta busca, é óbvio que nós temos a obrigação de usar todos os instrumentos legais. E esse é um instrumento que está na lei e que nós temos que fazer o melhor uso possível. Eu costumo sempre dizer para os alunos, né, que nos acompanham o seguinte: no direito é importante o domínio dos instrumentos teóricos para que você possa saber quais os caminhos. Estratégia dentro de ética é o que diferencia um bom operador daquele que não é. Né? A gente cita, por exemplo, no processo civil, o ônus probatório, certo? Então, se o ônus probatório está com o outro lado, por que, que se o outro lado não provou, eu vou apresentar uma testemunha que pode gerar uma prova contra mim? Então, isso não é questão de falta de ética, é uma questão de estratégias, né? E para você usar estratégias, você colocou muito bem. Isso é importante para todos que fazem concurso, para todos que estudam, né? O domínio teórico dos instrumentos de direito é que permite que a gente use a estratégia correta. E estratégia é uma coisa de inteligência, de raciocínio, é diferente de deslealdade, é diferente de desonestidade. Isso não é admissível em nenhum canto do direito. Sem Né? dúvida Então, nenhuma. é complicado. Mas Sem é dúvida isso, nenhuma. meu amigo. E uma das coisas do júri, né, Sandro, é que, dentro do que você disse da estratégia, o júri nos mostra muito que o conhecimento do direito puro, da lei, da doutrina, da jurisprudência, ele não é suficiente para a atuação no plenário do júri e ele não é suficiente para a defesa da vida. E é por isso, acho eu, uma das causas que muito bem andou o Constituinte ao dar a atribuição ao povo, ao Conselho de Sentença, de julgar o delito contra a vida, que é o delito dos delitos, o crime dos crimes. Porque exige outros conhecimentos, outras habilidades que vão muito além desse tripé: lei, doutrina e jurisprudência. Hoje, Tanto que é o único caso, né, a gente já referiu isso anteriormente, em que uma decisão de um poder judiciário, né, de um órgão que é o Conselho de Sentença, não precisa ser fundamentada. É o único caso do nosso direito. exatamente. Exatamente porque é um exercício direto do poder do povo, né? Isso. Então, Flaviano, em relação, dando seguimento a isso, falou do Conselho de Jurados. E os depoimentos, interrogatórios, né? O que você tem a colocar para a gente sobre isso aí, no plenário do júri? Sandro, primeiro de tudo, dizer que nós temos que nos apossar de técnicas de outras ciências, a exemplo da psicologia, da neurolinguística, para que nós tenhamos melhor êxito na tomada desses depoimentos. Nós precisamos ter uma empatia com as pessoas que estão ali depondo. Nós precisamos entender qual é a situação psicológica e emocional daquela pessoa que está sentada, para que nós possamos chegar à apuração da verdade, a que ela conte o que ela sabe, por ter visto ou por ter ouvido. Então é preciso que a gente tenha essa habilidade. Uma das coisas que eu costumo fazer é segmentar ao máximo possível as perguntas que eu vou fazer para a testemunha. Nós não podemos chegar no plenário do júri, e olha que às vezes isso acontece, infelizmente, mas nós não podemos chegar no plenário do júri, numa testemunha de um homicídio, Sandro, e perguntar: quem atirou foi o réu? Dali para frente, meu amigo, você não vai conseguir mais nada. Porque é a pior pergunta que você pode fazer para a testemunha que está sentada naquela cadeira. Além disso, os jurados estão lá e nós temos que ter também esse entendimento de que nós conhecemos a história do processo, mas os jurados não. Então, ali no começo, nos depoimentos, é a oportunidade de a gente começar a trazer o jurado para dentro da história do processo, para contextualizar. Porque os jurados, como você sabe, recebem apenas a pronúncia e um breve relatório do processo, que é o que a lei diz que é obrigatório entregar aos jurados no início da sessão plenária. Então, os depoimentos das testemunhas, a gente tem que ir com muita calma, com muita cautela, por causa dessas duas vertentes. Uma, não travar a testemunha, não bloquear a testemunha
para a gente tirar dela a verdade, né? Fazer com que ela diga o que ela sabe. E outra, e trazendo os jurados para dentro da história do processo, porque, obviamente, isso vai facilitar a compreensão dos jurados e, evidentemente, o julgamento final. Essas duas dicas, ou essa dica, na verdade, esse cuidado, essa atenção e essa técnica que nós temos que ter para colher os depoimentos e os interrogatórios dos réus também. Eu fazia perguntas para réus que diziam inicialmente que iriam exercer o direito ao silêncio. E vou te confessar que muitas vezes eu conseguia com que eles falassem. E não conseguia relembrando a eles, olha, o senhor responde se o senhor quiser. Eu apenas estou te fazendo a pergunta. Se o senhor quiser, o senhor fique absolutamente à vontade para não responder. E muitas vezes respondi. Tem um defensor público também muito experiente, que trabalhou com a gente muitos anos. Manda um abraço para ele se ele estiver assistindo. Dr. Jorge Valência, ilustre professor de processo penal, famoso aqui na Universidade Tiradentes, de onde eu sou egresso. E Dr. Jorge Valência sempre dizia, Flaviano, você é um perigo, porque o cara diz que não vai responder, mas você vai lá e ele acaba respondendo alguma coisa. Você precisa ter, num linguajar bem popular, você precisa ter jeito para tomar depoimentos e para fazer as perguntas. Obviamente que existem algumas testemunhas onde você tem que usar outros métodos, outros meios, você tem que relembrar do compromisso de falar a verdade, do falso testemunho, mas são casos muito específicos. Então a gente precisa se comportar em relação à testemunha de acordo com cada depoimento, com cada testemunha, com cada caso, e ter essa, como eu disse, essa técnica, essa empatia para melhor colher aquela prova que é fundamental no plenário do júri. E entender, né, Sandro, que, como disse César Danilo, promotor lá no Mato Grosso, que ali muitas vezes há um confronto entre o silêncio probatório e o silêncio tumular, né? A testemunha, muitas vezes, exerce o silêncio probatório para não ser imputada ou coagida para o silêncio tumular. Nós sabemos hoje que os crimes que vão ao plenário do júri não são mais aqueles crimes dos filmes e dos romances, são crimes que envolvem muitas vezes hoje, na maioria das vezes, organizações criminosas, tráfico de drogas, gente muito violenta. E embora a lei diga que a testemunha está ali sob o compromisso de falar a verdade, sob pena de praticar o falso testemunho, eu tenho dito que muitas vezes a gente chega na seara da inexigibilidade de conduta diversa que nós falamos no início da live. Indubitavelmente. Isso acontece efetivamente. Né? Até porque quem vai garantir depois a segurança, né, dessas testemunhas, dependendo da gravidade da situação. A gente tem que ter essa responsabilidade. Eu já tive um caso, meu amigo, que a minha testemunha ela sofreu um atentado, recebeu 5 tiros na perna antes de ser ouvida na instrução na primeira fase, como recado para que não, né, falasse o que tinha visto. Ela era testemunha presencial e fundamental de um homicídio. Era a prova de ligação disso, né? E aí o que é que se faz depois? É complicado isso. Exatamente. A gente tem que ter esse compromisso também, essa responsabilidade de saber de tudo que está envolvido. O promotor de justiça tem que ter esse olhar amplo, aberto, sobre todas as circunstâncias que envolvem o processo, a prova, o crime, a lei, para que a gente encontre o melhor equilíbrio entre os interesses ali postos. E uma outra questão, né, que é uma questão bastante desafiante, porque eu sempre recordo isso, quando eu entrei no curso de Direito, eu era bem tímido, eu ficava em pânico, porque eu me imaginava naquele plenário, não necessariamente como um promotor, né, mas em pé ali, tendo que fazer aquelas sustentações orais, né, e essas dificuldades, elas tiveram que ser superadas. A gente acabou fazendo muito júri na magistratura baiana, no tempo que eu fui juiz lá, e aqui, quando eu vim para o Ministério Público, me lembro até disso, né? Nossa turma foi a primeira que tomou posse, em 2003. No segundo dia, né, o secretário-geral, meu querido amigo Marcílio, eu entrei na secretaria, bateram palmas
Eu falei, por que estão batendo palmas? Né? Em tom de brincadeira, os colegas. Porque a gente fez o seguinte, ó, quem entrasse da turma nova pela sala agora, faria esse júri amanhã. Aqui na capital, né, na antiga 10ª Vara, de um caso lá de um homicídio que teve no presídio, porque o promotor do júri entrou em licença paternidade. Então, meu segundo dia como promotor foi fazendo exatamente esse júri. E, Flaviano, né, só falando rapidinho e confirmando tudo isso que você falou, é questão de estratégia, porque era um júri desses em que ocorre um homicídio dentro do presídio, e normalmente homicídios dentro de presídio, quem aparece como responsável não é quem praticou o homicídio. São pessoas que são obrigadas a se apresentar como autor do delito para não, né, serem executadas dentro do presídio. Uhum. Então, assim, pelas provas que havia nos autos, eu estudei muito, eu estava no indúbio pro réu, né, deixando claro aqui, o indúbio pro réu, que eu considero o padrão americano, na dúvida razoável. Então, havia uma dúvida muito razoável. Então, meu padrão estratégico, né, era que, do jeito que estava ali, eu ia pedir absolvição por indúbio pro réu. Chega no plenário, né, e por que eu ia pedir? Não tinha testemunha de acusação, não tinha mais prova a se produzir pelo Ministério Público. Lembro que eu recebi na véspera, não poderia produzir mais nada por causa dos 3 dias. E o que acontece? Chega lá em plenário o advogado de defesa, um advogado particular, ele insistiu em ouvir testemunhas. Né? Eu falei, doutor, vai ouvir as testemunhas? Ele, faço questão de ouvir. Eu, gente, se o senhor faz, né? Eu também Estamos aqui para faço. isso. Pronto, né? Testemunha dele, ele começou a ouvir lá, né? Aí passou a palavra para mim. E isso que você fala de análise psicológica, eu percebi um probleminha da testemunha, né? Com a situação toda. Eu explorei esse probleminha, a testemunha ficou emotiva, né? E aí no final eu falei, e o que aconteceu realmente? Ele disse, olha, doutor, foi ele mesmo que matou. Ele ainda tentou jogar para um cidadão que estava com porte de arma, mas não teve jeito não, pegaram, foi ele mesmo que matou. Eu falei, testemunha de defesa que está dizendo. Né? Então o sujeito foi condenado em função de uma testemunha de defesa que apareceu na última hora, né? E com essas perguntas acabou dando os dados. Não vou citar o advogado nem nada, né? Mas não foi uma boa estratégia, porque o júri ele estava para ser indúbio pro réu. Né? Para que colocar uma testemunha que eu não tenho controle do que ela vai falar, para ela ser submetida ao escrutínio do Ministério Público? É complicado. Então, por isso que eu digo que estratégia, né, e ter essas visões interdisciplinares que você colocou é fundamental, certo? Mas continue, meu amigo, falando sobre a sustentação oral. A sustentação oral vamos dizer assim, é o ápice da sessão plenária, é o ápice do processo do júri, é o momento mais aguardado por todo mundo que está envolvido na situação do tribunal do júri, né, Sandro? Porque é a vida como ela é ali, né? A sustentação oral você não tem como enganar, você não tem como esconder. Eu digo sempre, Sandro, que na sustentação oral, para mim, o que nós temos que ter em mente é respeitar o seu próprio estilo. Sob pena de você virar uma caricatura no plenário do júri. Então, se o seu estilo não é um estilo de voz alta, não adianta você forçar isso. Porque os jurados vão perceber, é impossível de você ficar ali 1h30 e depois mais 1 hora, isso quando é um réu só, quando nós temos mais de um réu, como você sabe, são 2h30 na primeira fala e mais 2 horas na réplica e na tréplica, respectivamente. Não tem como você sustentar uma caricatura esse tempo inteiro. Então, para mim, a primeira coisa no plenário do júri da sustentação oral é o que eu tenho para mim, né? Não estou dizendo que é o certo, não estou dizendo que é o melhor, eu estou dizendo que é o que eu faço.
eu vou ao plenário do júri para ser eu mesmo, para levar a minha verdade, a minha mensagem a respeito daquele caso. Se precisar fazer uma atuação, se o caso me envolver emocionalmente a ponto de fazer uma sustentação oral mais eloquente, mais efusiva, farei. Mas não porque eu quero fazer ou porque eu ache racionalmente que é a melhor estratégia para aquele caso. E sim porque a história do processo, a história da sessão plenária me levou para aquele caminho naquele momento. Então eu posso dizer para você assim, que eu me entrego, eu fico aberto durante a sessão plenária. Isso me tem um custo considerável do ponto de vista emocional, confesso para os amigos. Mas eu acho que isso passa para os jurados a verdade e você consegue uma coesão, uma sinergia entre você e os jurados, que afinal de contas darão a palavra final. Então a primeira coisa que eu tenho comigo no plenário do júri é isso. E continua, obviamente, que durante a sua fala você também ali vai ter que conhecer um pouco de comportamento humano, de neurolinguística, de comunicação, de persuasão. Então, o promotor do júri, na verdade, o tribuno do júri, né, promotor, defesa, obviamente que eu estou falando como promotor, evidentemente, mas isso se aplica para qualquer pessoa que for fazer uma sustentação oral no tribunal do júri. Deve conhecer ter estas outras habilidades. E hoje nós temos muita gente boa escrevendo sobre isso, Sandro. Muita gente boa. Muitos promotores escrevendo sobre isso. Eu tenho 2 livros que eu considero hoje que são meus companheiros inseparáveis na tribuna do júri, dos colegas que eu já citei aqui antes. Eu posso até dizer, até para o pessoal, se quiser, A Defesa da Vida no Tribunal do Júri, de César Danilo. É um livro extraordinário. É extraordinário. E nessa seara da persuasão, da comunicação, outro livro excelente, que é esse Persuasão na Tribuna, Júri Persuasão na Tribuna, de Dani Salles, colega do Ministério Público de Goiás. É extraordinário também, com muita técnica de comunicação, como diz o próprio título, de persuasão. Então isso é fundamental. Agora é lógico, Sandro, que quando eu comecei a fazer júri, eu fazia aquele roteirinho, né? Que a gente, quando começa a carreira, faz lá o roteirinho, né? Saudação ao juiz, saudação à defesa, saudação aos jurados, etc, etc, etc. Eu hoje, obviamente, que não faço mais esse roteiro com esse detalhamento, mas anoto algumas coisas, especialmente na véspera do júri e lá durante a sessão também. Mas o júri nos surpreende muito. Então, a gente também tem que entrar na sustentação oral, na parte de sustentação oral, também com a mente muito aberta, para, se for necessário, e se a sua intuição, obviamente que é uma intuição embasada num conhecimento prévio, se a sua intuição lhe indicar uma mudança de estratégia ali, você tem que estar aberto para isso. Você não pode enrijecer o seu plano, o seu planejamento de atuação em busca do convencimento dos jurados do que você entende por ser promoção de justiça. E aqui eu peço permissão a você e aos amigos que estão assistindo a live para citar um caso muito interessante que eu atuei junto com a colega, fazer uma saudação mais do que especial, uma saudação realmente assim carinhosa e de gratidão à nossa colega Cláudia Daniela, minha companheira lá no Tribunal do Júri durante 8 anos, com quem muito aprendi, uma promotora de justiça com P maiúsculo, uma promotora de justiça guerreira que não se acovarda em buscar a promoção da justiça. Estávamos nós, eu e Cláudia, fazendo um júri, nós combinávamos que nos júris maiores, mais polêmicos, ou com muitos réus, a gente fazia junto, eu e ela. Estávamos nós fazendo um júri, obviamente que envolvendo organizações criminosas, tráfico, essa coisa toda, diversos réus, eram 6 ou 7 réus. Na bancada da defesa tinha 2 defensores públicos e mais uns 5 ou 6 advogados. E tinha uma interceptação telefônica, esse caso era muito interessante, porque a organização criminosa já estava interceptada quando sequestraram aquela vítima do nosso processo, torturaram e faziam várias ligações entre os executores e o mandante, só que interceptados por outro crime. Portanto, a dinâmica do crime foi muito marcante isso, porque ela foi toda gravada.
toda gravada. E tinha passagens muito marcantes, a vítima sendo torturada, e um dos executores colocava a vítima no telefone para falar com o mandante, né? E uma das testemunhas era irmã dessa vítima, e nós colocamos o áudio para ela ouvir na sessão plenária, para ela dizer se era a voz do irmão, e obviamente que aquilo causou uma comoção brutal dentro do plenário do júri. Mas, enfim, nós, na primeira parte da fala, né, da sustentação oral, nós passamos aquelas interceptações, aqueles áudios, os trechos que eram mais emblemáticos, nós passamos aquilo. A defesa fez a parte dela, e a sessão, já tarde da noite, 10, 11 horas da noite, a juíza, então, decidiu interromper a sessão plenária, uma decisão acertada, porque a quesitação eram quase 100 quesitos, porque era homicídio, ocultação de cadáver, organização criminosa, enfim, uma série de crimes que com 6 ou 7 réus por aí. E aí suspendeu a sessão. E eu e Cláudia, nós estávamos firmes no propósito, obviamente, num júri dessa complexidade, de voltar à réplica. Obviamente. Só que interrompeu ali, antes da réplica. Suspendeu a sessão. E fomos para casa. E, Sandro, eu fiquei a noite inteira com aqueles áudios na minha cabeça. Eu não dormi de noite escutando, ouvindo aqueles áudios. A minha mente não desligava dos áudios. E me veio uma percepção no outro dia, quando eu cheguei lá no plenário, logo cedo, eu perguntei, Cláudia, você conseguiu dormir? Ela, não, Flavio, não consegui. Aqueles áudios e tal, eu falei, não vamos para a réplica. Ela tomou um susto, falou, como assim? O caso é muito complexo. Falei, não vamos para a réplica. Se eu, que sou acostumado, que já tinha ouvido os áudios, passei a noite toda com aquele negócio rodando na minha cabeça. Imagine os jurados. Os jurados que foram para um hotel, incomunicáveis, o quanto era o impacto daquilo na mente dos jurados. E a muito custo, eu confesso, consegui convencer a Cláudia. Então, todo mundo arrumado lá para começar o segundo dia de sessão plenária. Eis que a juíza, com a palavra, o Ministério Público para a réplica. Doutora, Excelência, o Ministério Público não vai à réplica. E foi aquele silêncio geral. Desarmou toda a bancada de defesa. Nessa hora, o advogado mais experiente da bancada da defesa se levantou, passou na minha frente de claro e falou, parabéns, vocês acabaram de ganhar o júri. E foi uma votação acachapante. Não tinha como o jurado ter passado a noite diferente de mim, o jurado é igual a mim. Se aquela interceptação me tocava tanto, é óbvio que ela era mais do que suficiente para convencer os jurados. Então a gente tem que estar aberto para essas mudanças de estratégia, essas percepções. O promotor do júri, eu digo sempre, você começa o júri, você tem que estar atento o tempo inteiro. Eu, por exemplo, tenho a conduta de não me ausentar do plenário. Isso é meu, eu sei que tem colegas que se ausentam, também aqui faço o reparo, Sandra, não estou dizendo que é certo, que é errado, cada um tem seu jeito. Estratégias. E eu concordo com você. Saiu do plenário, o Ministério Público começa a ser atacado. Eu não saio do plenário. Eu fico lá, dizia meu saudoso pai que toda ausência é atrevida. E eu aprendi isso com ele. E eu não saio do plenário do júri, a não ser por uma emergência, uma necessidade fisiológica, etc. Mas faço de tudo para estar lá presente. E para perceber esses detalhes, esses meandros, a defesa está falando, muitas vezes eu nem estou olhando para o advogado ou para o defensor, eu estou olhando para o jurado. Eu estou tentando como o jurado está recebendo aquela mensagem. E para isso a gente precisa estar presente. Sim, até porque isso aí que você falou é importante, né? O nosso foco é o jurado, não é nem o juiz. Não. É o jurado. E olhando para a cara do jurado, você sabe quem não está nem aí com o que você está falando, quem está se emocionando, né? E começa até a descobrir como vai ser a votação pela cara deles. Né? A propósito dessa colocação sua muito pertinente, Sandro, diz o colega Dani Salles que quando o promotor sobe à tribuna, ele não se levanta para confrontar a defesa. Ele se levanta para se ligar, nas palavras dele, direta e honestamente aos jurados. E não necessariamente para confrontar a defesa. A nossa função é de persuasão, de coesão com o conselho de sentença. Que supostamente seria a mesma função da defesa, né? Teoricamente. Com propósitos diferentes.
que me desculpem os Sim, meus amigos defensores públicos, já vi aqui passarem uns 3 aqui, doutor Alfredo e tal, mas são propostas diferentes, né, Sandro? Eu fui defensor público, posso falar isso com muita tranquilidade. O meu primeiro júri da minha vida inteira foi como defensor público. Acho que eu fiz 2 ou 3 júris como defensor público. E é nobre, evidentemente, é nobre a defesa. Não há nenhum reparo quanto a isso. A exercer da melhor forma, com a melhor ética possível. Mas é óbvio que quando você está na defesa, e eu falo, como eu disse, com absoluta tranquilidade, porque lá estive, você está preocupado na situação do acusado. Aliás, a lei impõe isso, né? Se a defesa for frágil, for insuficiente, o juiz pode até dissolver o conselho de sentença. Então, a lei impõe isso. Você tem que estar ali com o seu foco, a sua consideração, o seu olhar nos interesses do acusado. O Ministério Público, evidentemente que não, e esse é, para mim, o maior prazer de ser promotor de justiça, é exatamente ter essa possibilidade de alargar o espectro de análise do processo e da história e do que foi, processo, foi o que a gente disse no início, né? A que gente a não está gente disse no focado, início. focado em todos os lados da moeda. Réu, vítima, sociedade, e tem um papel efetivo nisso aí. Meu Exatamente, meu amigo, amigo. nós temos mais uns 5 minutos aproximadamente. Eu queria que você falasse só antes da gente ir para o fechamento, né? Coisa boa passa rápido, né? É uma live muito agradável com você, muita experiência, como a gente já sabia que seria efetivamente. Todo mundo gostando muito aqui da live. Saudar aí todos os colegas que têm nos acompanhado, muitos colegas, contei mais de 20 aí, né? Muito Saudar obrigado. todos, não posso nominá-los. Saudar também o colega Renê aí do Ministério Público de Goiás também, que mandou um abraço. Colega muito Referência. bom. Vai estar qualquer dia aqui também na live com a gente, certo? E aí eu queria que você falasse rapidinho sobre quisitação. Sendo que hesitação é fundamental. Eu costumo dizer que os jurados eles vão votar na sala secreta, naquele momento de tensão, que é outro momento de tensão para o jurado, é o momento do desfecho final, é o momento do vamos ver, o momento da verdade, que é a votação. Eles vão votar exatamente o que for perguntado. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu já tive caso em que na pronúncia ficou assim: o acusado deu tiros no réu. Então a pergunta é: fulano de tal foi o autor dos disparos? Ocorre que a prova dizia que tinha sido um disparo. E o jurado teve jurado que votou não. Sim, porque Porque não a eram pergunta, disparos. porque a pergunta era, foi o autor dos disparos? Portanto, eu tenho muito cuidado na análise da pronúncia, que evidentemente é quem vai ser o espelho para a formulação correta dos quesitos. Então é preciso que o promotor de justiça, na pronúncia, não dê só aquele ciente. Ah, pronunciou. Lê a pronúncia. Vê se é aquilo mesmo. Porque você vai estar amarrado a ela na hora da aquisitação na sala secreta e você pode ter grandes problemas na explicação. Indubitavelmente, meu amigo. É, a gente ia tocar em outros pontos aqui, né? Por exemplo, a questão, né? Rapidinho ainda a questão da execução, né, antecipada aí da pena no júri, né? O que é que você pensa sobre isso? Eu concordo absolutamente com o extraordinário trabalho feito pelo nosso colega, né? Para os mais íntimos, o nosso colega Rafael Chuves Kurkowski. Acho que é É que isso, né? Assim, esteve aqui. Eu não arrisco é. não falar o sobrenome dele. Eu arrisquei. Mas é óbvio que nós temos que respeitar a soberania do veredito. Não tem coisa mais triste num júri do que ver um réu sair de lá condenado a 15, 16, 17 por um homicídio qualificado e sair ombreado com a família enlutada da vítima. Isso é o maior símbolo de injustiça que nós podemos ter. E nós temos que buscar o fundamento jurídico, como muito bem buscou o nosso colega Rafael, até já citado em manifestações por ministros do Supremo Tribunal Federal, de que o júri, por sua soberania, pelo poder do povo, a decisão de condenação tem que ter a execução provisória imediatamente no plenário do júri. Certo. Tá bom então, meu amigo. Eu, né, pelo horário aqui, o Insta ele é cruel, é draconiano, como a gente já falou, ele encerra efetivamente. A gente aqui vai para as últimas palavras. Eu quero aqui saudar, né, de coração, agradecer a todos os colegas que estiveram aqui presentes, os colegas operadores, juízes, defensores. Doutor Alfredo sempre está aqui na live, né? Uma honra
É meu amigo, Trabalhamos juntos. pois é, meu colega de trabalho lá na Grande Quarta Vara abraço, grande Civil de abraço. Socorro, um cara extremamente competente, né? Doutora Cláudia Daniela está aí, Minha amiga, grande doutor abraço. Nilzi, o Meu presidente aí da irmão, nossa associação, né? Nós temos aí também Francisco Góes, que mandou um abraço para você, grande Francisco abraço, Júnior, Ticão. Márcia Talita, Helena aí mandando um abraço também, Um doutor abraço, minha Luiz amiga. Alberto, Ana Um Paula, abraço. Adriana Ribeiro, Maria Rita, enfim, né? Ana Paula Que está aí de bom. novo, ó. Os colegas estão todos aí e homenageando Talita e por aí vai, Que bom, meus certo? amigos. Grande abraço a todos. Então foi um sucesso muito grande a sua live. A gente está no mês de julho, normalmente dá uma queda aí na audiência, mas para esse padrão, essa live ela está sendo muito bem acompanhada e com qualidade, que é importante. O Qualidade de tema, quem acompanha o e tema do qualidade de júri. quem fala. O tema do É muito júri e a instigante. credibilidade do MP acadêmico. E principalmente, né, o palestrante, que é você, meu Que amigo. é isso, meu Doutora amigo. Carla Rocha também, doutora Mônica Hardman, certo? Enfim, saudar todos os colegas aí que carinhosamente nos acompanharam, Alexandre também, Albagli, Grande querido amigo. amigo, Grande amigo. certo? Saudar todos os estudantes, temos aí estudantes da UNIT, da FANESE, agradecer também essas instituições, né, FANES, UNIT, FACAR, Pio Décimo, a Estácio, pela divulgação aí da nossa live, tá? E passo para você para as palavras finais, antes do encerramento, lhe agradecendo imensamente por ter atendido esse convite. Meu amigo Sandro, é só reiterar a honra de ter sido convidado por você, que é uma referência do Ministério Público de Sergipe, é uma referência para mim, que tomei posse junto com você, que já lhe via como experiente, como um cara muito técnico e muito coerente. Sempre me espelhei, tentei me espelhar muito e ouvi muito os seus ensinamentos, e aí para mim é um prazer incomensurável estar aqui batendo papo com você e agradecendo a todos os amigos e colegas que nos assistiram nessa noite. A gente só vai discordar em uma coisa, meu amigo. Quem escutou o ensinamento de quem, né? Porque você é uma sumidade. E Ah, que eu nada, tenho obrigado. várias testemunhas aqui acompanhando essa live. Tá bom? Obrigado, meu amigo, obrigado. Agradecer novamente a todos. O MP Acadêmico está aqui exatamente com essa função, né? A gente tem uma agenda bem atribulada, nós todos do Ministério Público, mas a gente acha, né, todos os colegas, que uma função nossa está aí conversando com a sociedade, transmitindo conhecimentos, e a gente fica feliz que vocês nos prestigiem. Na sexta que vem, teremos o nosso colega Francisco Júnior falando sobre o Ministério Público na defesa do direito LGBT. Vai ser um tema muito interessante, né? Mostrar que o Ministério Público atua em todas as áreas. E na semana seguinte, estaremos aí com a dobradinha na quinta e na sexta, com Cristiano Chaves e Fred Didier. Obrigado, pessoal. Um abraço para todos.